Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas eu descobri da pior maneira que o dinheiro fala muito mais alto do que qualquer laço de sangue. O meu nome é Ricardo, tenho 55 anos e dediquei mais de metade da minha vida a garantir que as luzes não se apagam na margem sul de Lisboa. Trabalho como supervisor numa central elétrica, uma profissão dura, por turnos, que exige atenção constante e nervos de aço. Durante 12 anos, acreditei que tinha construído uma família sólida. Acolhi a Marta e a sua filha, a Inês, como se fossem minhas. Paguei os estudos, as férias, os caprichos. Mas a confiança é uma moeda perigosa quando depositada no banco errado. A minha vida começou a desmoronar-se silenciosamente há 3 semanas, quando a Marta saiu de casa. Ela chamou-lhe uma pausa para refletir, mas levou consigo as joias e deixou as gavetas vazias, deixando para trás apenas o eco de uma casa demasiado grande para um homem só. Foi nesse cenário de solidão que o pacote chegou. Era o meu aniversário e, para minha surpresa, a remetente era Inês. A minha enteada, que sempre manteve uma distância educada, enviará-me um presente. Ao abrir a caixa veludada, deparei-me com um relógio magnífico. Aço escovado, mostrador escuro, bracelete de pele genuína. No verso, uma gravação delicada dizia apenas, para o Ricardo, por todos os anos. Fiquei genuinamente comovido. Naquele momento de vulnerabilidade, interpretei o gesto como uma bandeira branca, um sinal de que, apesar da separação com a mãe, ela ainda me considerava família. Coloquei o relógio no pulso, sentindo o peso reconfortante do metal, e fui para o trabalho com uma leveza que já não sentia há muito tempo. Mal sabia eu que aquele objeto não estava ali para marcar as horas, mas sim para contar os segundos que me restavam de liberdade. O turno na central decorria com a normalidade habitual, entre o zumbido das turbinas e a verificação de manômetros. No intervalo das 10, sentei-me no refeitório com o Carlos. O Carlos é um ex-segurança industrial, um homem que passou a vida a vigiar perímetros e a desconfiar de sombras. Enquanto bebíamos café, ele reparou no meu pulso. Não foi um olhar de admiração, mas sim de escrutínio técnico. Ele pediu para examinar o relógio e, sem dizer uma palavra, começou a rodá-lo nas mãos calejadas, testando o peso e observando as uniões do metal contra a luz fria das lâmpadas fluorescentes. O ambiente mudou drasticamente quando ele sacou de uma pequena ferramenta multiusos e abriu a tampa traseira do relógio. O que ele encontrou lá dentro fez o meu sangue gelar. Não havia apenas o mecanismo de um relógio automático. Aninhado junto à bateria, havia um chip minúsculo e um cartão de dados. O Carlos explicou-me, com a gravidade de quem anuncia uma sentença, que aquilo era um equipamento de vigilância de alta tecnologia. Tinha um microfone de longo alcance e um localizador de precisão. Mas o pior não era a espionagem. O Carlos apontou para um sensor modificado e explicou que aquele acelerômetro estava adulterado para registrar falsas quedas. A revelação atingiu-me como um soco no estômago. Aquele relógio estava programado para enviar alertas digitais sempre que eu fizesse movimentos bruscos, criando um histórico fabricado de instabilidade física e descoordenação motora. A Inês não me queria dar as horas, ela queria criar provas digitais de que eu estava a ficar senil e incapaz de cuidar de mim próprio. O Carlos aconselhou-me a ir imediatamente à polícia judiciária e a não confrontar ninguém. Segui o conselho e saí mais cedo, com o coração a bater descompassado contra as costelas. Na diretoria da PJ, a análise preliminar confirmou os meus piores medos e acrescentou um detalhe macabro. O histórico do GPS do dispositivo mostrava que, antes de ser enviado para minha casa, o relógio tinha estado ativo durante 2 dias numa localização específica, a Clínica de Repouso Vale do Sossego. Era uma instituição conhecida, e cara, especializada em casos de demência avançada. A mensagem era clara. Elas não estavam apenas a vigiar-me, estavam a preparar a minha cama num asilo. Saí da esquadra com a instrução de manter a normalidade para não as alertar, mas a raiva fervia dentro de mim. Precisava de entender o motivo. O ódio por si só não justifica tal complexidade, precisava de haver dinheiro. Voltei para casa vazia e fui direto ao quarto que partilhara com a Marta. Revirei tudo, à procura de qualquer papel que me tivesse escapado. No fundo de uma caixa de sapatos, debaixo de lenços antigos, encontrei o que procurava.
Eram extratos bancários de uma conta que eu desconhecia. Durante 8 meses, a Inês tinha transferido pequenas quantias para a mãe, totalizando 4.000 euros. Pagamentos por informações, talvez? Mas o verdadeiro choque veio quando acedi ao meu computador e verifiquei o saldo da minha conta de reforma e poupanças a prazo. O ecrã mostrava um valor devastador. Faltavam 230.000 euros. O dinheiro de uma vida de trabalho tinha desaparecido em transferências fraudulentas que eu nunca autorizei. Sentei-me na cama, sentindo o mundo girar. O plano era perfeito e diabólico. Elas roubaram-me primeiro e agora precisavam de me interditar judicialmente, declarando-me mentalmente incapaz, para que eu nunca pudesse reclamar o roubo ou testemunhar contra elas. O relógio no meu bolso vibrou. Era uma mensagem da Inês a perguntar se eu estava bem, se não me tinha esquecido de tomar os meus comprimidos que eu nunca precisei de tomar. Elas estavam a construir a narrativa da minha loucura. Mas naquele momento, no silêncio daquela casa roubada, jurei que elas iam descobrir que subestimaram a pessoa errada. A guerra tinha começado. A solidão daquela descoberta era um peso demasiado grande para carregar sozinho, por isso precisei de recrutar o único aliado que me restava neste mundo de espelhos distorcidos. Liguei ao meu filho, o Tiago. Ele trabalha como eletricista naval nas docas de Setúbal, um homem prático de 31 anos que herdou o meu temperamento calmo e a minha aversão a dramas. Encontramo-nos num parque de estacionamento isolado perto do porto, longe de olhares curiosos e, principalmente, longe de qualquer dispositivo eletrônico que pudesse estar comprometido. O vento soprava forte vindo do rio, abafando a nossa conversa enquanto eu lhe contava tudo. Falei sobre o relógio modificado, o desvio de 230.000 euros e o plano macabro para me internarem numa clínica para dementes. Vi a expressão do Tiago transformar-se de confusão em fúria pura. Ele queria confrontá-las imediatamente, partir à porta da casa da Inês e exigir respostas, mas tive de o segurar pelos ombros e pedir calma. A raiva é um mau conselheiro e nós precisávamos de ser cirúrgicos. Expliquei-lhe que a polícia judiciária precisava de provas concretas da intenção criminal e não apenas de suspeitas. Precisávamos de as apanhar no ato, com a mão na massa, enquanto tentavam fechar o cerco sobre mim. Foi ali, entre contentores oxidados e o cheiro a maresia, que desenhamos a nossa armadilha. Eu seria o isco. O plano era doloroso e exigia que eu engolisse o meu orgulho. Eu tinha de desempenhar o papel que elas escreveram para mim. Tinha de me tornar no velho confuso, desorientado e frágil que a Inês e a Marta tanto desejavam que eu fosse. Durante os dias seguintes, a minha vida transformou-se num teatro grotesco. Atendi os telefonemas da Marta com a voz trêmula, fingindo esquecer-me de que já tínhamos falado nessa manhã. Perguntava repetidamente onde tinha deixado as chaves do carro, mesmo com elas no meu bolso. Em conversas monitorizadas, lamentava-me de tonturas imaginárias e de lapsos de memória que nunca existiram. Cada mentira que eu contava era um prego no caixão da liberdade delas, pois sabia que a Inês estava a gravar tudo, esfregando as mãos de contentamento com cada sinal da minha suposta decadência. Enquanto eu as distraía com a minha performance de declínio cognitivo, o Tiago movia-se nas sombras. Fomos ao escritório do meu advogado, um velho amigo de confiança chamado Dr. Antunes, para investigar o estado legal das coisas. O que descobrimos foi aterrador pela sua rapidez. A Inês já tinha dado entrada com um pedido urgente de maior acompanhado no tribunal, alegando que eu representava um perigo iminente para mim mesmo e para terceiros. O processo estava assustadoramente bem montado, recheado de declarações falsas da minha esposa e, para meu choque, incluía um relatório médico detalhado. Senti um arrepio na espinha ao ler aquele documento. O relatório descrevia um homem que eu não reconhecia, diagnosticado com demência vascular de progressão rápida e episódios psicóticos. O problema era que eu nunca tinha sido consultado pelo médico que assinava o atestado. O nome no carimbo era Dr. Álvaro Vargas. Nunca tinha ouvido falar dele. O meu advogado, com a testa franzida, fez algumas chamadas rápidas e a verdade veio ao de cima como óleo na água. O tal Dr. Vargas não era um médico respeitável. Era um psiquiatra que tinha perdido a licença para exercer no setor público há 5 anos devido a esquemas de fraude com seguradoras e prescrições ilegais.
Agora, operava nas margens da legalidade, assinando o que fosse preciso pelo preço certo. A Inês não tinha apenas exagerado a verdade, ela tinha comprado um diagnóstico. Tinham pago um mercenário de bata branca para me apagar da sociedade. Aquela assinatura falsa era a peça que faltava, a prova definitiva de que não se tratava de preocupação familiar, mas sim de uma conspiração criminosa. Mas precisávamos de blindar a minha defesa. No dia seguinte, fui ter com o meu médico de família, o Dr. Miguel, que me acompanha há 2 décadas. Ele ficou lívido ao ver a cópia do relatório do Vargas. Imediatamente, submeteu-me a uma bateria exaustiva de testes neurológicos e psicológicos. Passamos horas no consultório, a resolver quebra-cabeças, testes de memória e avaliações de raciocínio lógico. O resultado foi inequívoco, a minha mente estava tão afiada como sempre. O Dr. Miguel redigiu um contra-relatório demolidor, atestando a minha plena capacidade mental e denunciando as inconsistências grosseiras do diagnóstico fabricado. Saí do consultório com a prova da minha sanidade na mão, mas o jogo estava longe de acabar. O Tiago ligou-me nessa noite com a voz tensa. Ele tinha estado a sondar discretamente e descobriu que a audiência no tribunal tinha sido marcada de urgência para a semana seguinte. Elas estavam a acelerar o processo, provavelmente porque perceberam que eu estava a movimentar dinheiro para contas seguras ou talvez porque a ganância as tornava impacientes. A armadilha estava montada e a data estava marcada. Eu iria entrar naquele tribunal como a vítima confusa que elas esperavam, mas planeava sair de lá como o pesadelo que elas nunca imaginaram. A contagem decrescente tinha começado, não para o meu fim, mas para a queda delas. O dia da audiência no Tribunal de Família e Menores amanheceu sob um céu de chumbo, refletindo o peso opressivo que eu carregava no peito. A atmosfera nos corredores do tribunal era sufocante, impregnada daquele cheiro característico de ser antiga e desesperança burocrática. Eu sentia-me como um fantasma a assistir ao seu próprio funeral, observando a minha esposa e a minha enteada do outro lado da sala de espera. Elas vestiam-se de preto sóbrio, uma indumentária cuidadosamente escolhida para transmitir uma imagem de tristeza resignada e preocupação familiar. A Marta evitava o meu olhar, mantendo os olhos fixos no chão de mármore, mas a Inês exibia uma postura de confiança arrogante, trocando sussurros com o advogado caro que tinham contratado com o dinheiro que me roubaram. Quando a oficial de justiça chamou o nosso caso, entramos na sala solene. Sentei-me ao lado do meu advogado, o Dr. Antunes, mantendo a minha postura ligeiramente curvada, continuando a desempenhar o papel do homem derrotado e confuso que elas tanto desejavam ver. A juíza, uma mulher de olhar severo e impaciente, abriu a sessão. A estratégia da acusação foi brutal e direta. O advogado delas pintou um retrato devastador da minha suposta decadência mental. Descreveu episódios fictícios de agressividade, de esquecimentos perigosos como deixar o gás ligado, e de uma incapacidade total de gerir o meu patrimônio. O ponto alto da farsa chegou quando a Inês foi chamada a depor. Com lágrimas de crocodilo a escorrerem-lhe pelo rosto, ela retirou da mala um tablet e pediu permissão para apresentar provas técnicas recolhidas pelo presente que me tinha dado. Ela explicou à juíza que o relógio inteligente, que ela alegava ter me oferecido por puro amor e preocupação, tinha registrado dezenas de incidentes. Projetou gráficos no ecrã que mostravam supostas quedas, desorientação geográfica e batimentos cardíacos erráticos. Segundo ela, aqueles dados eram a prova irrefutável de que eu não podia viver sozinho e de que a gestão dos meus bens devia passar imediatamente para a tutela da minha esposa. A sala ficou em silêncio após a apresentação. Parecia o fim. A Marta soluçava baixinho, completando a performance oscarizada. A juíza olhou para mim com uma mistura de pena e preocupação, pronta para proferir uma sentença que me tiraria a liberdade. Foi nesse preciso momento que a armadilha se fechou, mas não sobre mim. O Dr. Antunes levantou-se calmamente, com um gesto subtil, indicou-me que podia parar de fingir. Endireitei as costas, limpei a expressão vazia do rosto e encarei a Inês com um olhar de aço que a fez vacilar pela primeira vez. O meu advogado não se limitou a defender-me, ele lançou um contra-ataque nuclear. Começou por requerer a junção aos autos de um relatório pericial da Polícia Judiciária. O documento, selado e oficial, analisava o mesmo relógio que a Inês acabará de usar como prova.
À medida que o doutor Antunes lia as conclusões da perícia, a cor começou a drenar do rosto da minha enteada. O relatório detalhava como o dispositivo tinha sido adulterado ilegalmente com hardware de espionagem, como os sensores de queda tinham sido calibrados para gerar falsos positivos e, o mais importante, como o relógio continha um transmissor de áudio oculto que a Inês acreditava estar encriptado apenas para ela, mas que a polícia tinha conseguido aceder. A sala de tribunal, antes palco das mentiras delas, transformou-se no cenário da sua destruição. O meu advogado pediu para reproduzir um ficheiro de áudio extraído do servidor para onde o relógio enviava os dados. O som preencheu o espaço com uma clareza cristalina. Não era a minha voz confusa que se ouvia, mas sim a voz da Inês e da Marta, gravadas inadvertidamente durante os testes que fizeram ao dispositivo antes de me enviarem. A gravação era demolidora. Ouvia-se a Inês a instruir a mãe sobre como levantar o dinheiro sem alertar o banco e a rir-se sobre o quão fácil seria internar-me num lar barato assim que tivessem a tutela legal, ficando com a casa e a minha reforma completa. O choque na sala foi palpável. A juíza, visivelmente furiosa por ter sido usada numa tentativa de fraude processual, ordenou silêncio imediato quando o advogado da oposição tentou protestar. Mas nós ainda não tínhamos acabado. O doutor Antunes apresentou de seguida os extratos bancários que comprovavam o desvio de 230 mil euros, e como golpe final, entregou a certidão da Ordem dos Médicos que confirmava que o doutor Álvaro Vargas, o autor do relatório médico delas, estava proibido de exercer medicina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Marta tremia incontrolavelmente, incapaz de levantar a cabeça, enquanto a Inês olhava em volta como um animal encurralado, percebendo que as paredes que tentou construir à minha volta estavam a desabar sobre ela. A juíza analisou os documentos com uma expressão gélida. Quando finalmente levantou o olhar, não foi para mim, mas para as duas mulheres no banco oposto. A sua voz não tremia quando declarou que não só indeferia o pedido de acompanhamento, como estava a extrair certidões imediatas para o Ministério Público por fortes indícios de burla qualificada, falsificação de documentos e violência doméstica psicológica. Naquele momento, vi o terror genuíno nos olhos da Inês. A arrogância tinha desaparecido, substituída pela certeza do abismo. Eu não disse uma única palavra durante todo o processo, mas o meu silêncio pesava mais do que qualquer grito. Tinha recuperado a minha vida, a minha dignidade e a minha voz, usando a própria arma que elas tinham forjado para me silenciar. A audiência tinha terminado, mas a justiça estava apenas a começar. O som do martelo da juíza a encerrar a sessão não ecoou como um alívio, mas como o disparo de partida para o caos que se seguiu. Às portas laterais da sala de audiências abriram-se dois inspetores da Polícia Judiciária, que aguardavam discretamente no corredor a pedido do Ministério Público. Entraram com uma determinação gélida. O que se desenrolou a seguir ficou gravado na minha memória como um filme em câmara lenta, uma sequência de imagens que destruiu qualquer resto de afeto que eu ainda pudesse nutrir. A Inês, ao perceber que não sairia dali pelo seu próprio pé, tentou fugir, empurrando a própria mãe para o lado num ato final de egoísmo, mas foi interceptada antes de alcançar a saída. O clique metálico das algemas a fecharem-se nos pulsos dela foi o som mais definitivo que já ouvi. A Marta, por sua vez, desmoronou-se. Não houve fuga, apenas uma rendição patética. Ela chorava convulsivamente, gritando meu nome, implorando perdão enquanto era conduzida pelos agentes. Ver a mulher com quem partilhei 12 anos de vida ser levada sob custódia, humilhada e destruída pela sua própria ganância, provocou-me um vazio no peito que nenhuma vitória judicial poderia preencher. Eu não senti o sabor doce da vingança, senti apenas a amargura da perda e a náusea de ver a verdadeira face das pessoas que amamos. O tribunal esvaziou-se lentamente, deixando-me sozinho com o meu advogado e o meu filho, Tiago, no silêncio pesado do pós-tempestade. Saímos do edifício para o ar frio da tarde, tentando limpar os pulmões daquele ambiente tóxico. Caminhamos até ao parque de estacionamento, onde o Tejo corria cinzento ao longe. Foi ali, encostado ao carro, que o segundo golpe do dia me atingiu, vindo da direção que eu menos esperava. O Tiago estava pálido, as mãos tremiam visivelmente enquanto tentava acender um cigarro. Pensei que fosse o choque de ver a madrasta e a meia-irmã presas, mas o olhar dele evitava o meu.
Havia ali uma culpa que não pertencia a uma testemunha, mas a um cúmplice. Numa confissão atropelada e dolorosa, sem que eu precisasse de perguntar, o meu filho vomitou a verdade que o corroía. Ele revelou-me que a Inês não tinha agido sozinha no início do plano. Ela sabia de um segredo que o Tiago me escondera durante anos: o meu filho estava atolado em dívidas de jogo. O vício no póquer online e em mesas ilegais na margem sul tinha o deixado com uma dívida de 60 mil euros a agiotas perigosos. A Inês, astuta como uma serpente, descobrira a vulnerabilidade dele e fizera-lhe uma proposta meses antes do meu aniversário. O plano original era simples e monstruoso. A Inês pagaria integralmente as dívidas do Tiago e dar-lhe-ia mais 50 mil euros se ele a ajudasse a construir a narrativa da minha demência. Ele deveria corroborar as histórias de esquecimento, validar as preocupações da Marta e, crucialmente, convencer-me a não atualizar o meu testamento ou a transferir bens. Fiquei paralisado, ouvindo meu próprio sangue a zumbir nos ouvidos. O meu filho, a única pessoa em quem eu confiava cegamente, tinha considerado vender o próprio pai para salvar a pele. O Tiago explicou, com lágrimas de vergonha a correrem-lhe pelo rosto, que tinha aceitado a proposta inicialmente, movido pelo desespero e pelo medo das ameaças físicas que recebia dos credores. Durante semanas, ele foi um agente duplo passivo, ouvindo as minhas queixas e reportando-as a Inês. No entanto, o ponto de ruptura aconteceu quando ele viu o relógio. A crueldade mecânica do dispositivo, a frieza com que a Inês planeava monitorizar cada passo meu e fabricar a minha decadência física, fê-lo acordar do pesadelo moral em que se tinha metido. Ele percebeu que não se tratava apenas de dinheiro, mas da destruição total da minha vida. Foi o peso dessa consciência que o fez mudar de lado. Quando ele me encontrou no porto de Setúbal naquela noite, não foi apenas para ajudar, foi para se redimir. Ele confessou que a traição a Inês não foi um ato de heroísmo, mas uma tentativa desesperada de impedir que as suas próprias mãos ficassem manchadas com a minha desgraça. Ele chorava agora abertamente, encostado ao capô do carro, aguardando a minha sentença como um réu espera o veredicto. Olhei para ele, para o homem que criei, e vi a fragilidade humana na sua forma mais crua. A raiva inicial deu lugar a uma compreensão dolorosa. Ele tinha errado, sim, de uma forma terrível. Mas, no momento decisivo, quando teve de escolher entre o dinheiro fácil que resolveria a sua vida e a lealdade ao pai, ele escolheu-me. Ele escolheu a verdade, mesmo sabendo que isso o deixaria exposto aos agiotas e à minha eventual fúria. Naquele parque de estacionamento ventoso, percebi que tinha perdido a minha esposa e a minha enteada para a prisão, mas tinha recuperado o meu filho do abismo. Abracei-o, não como um prêmio, mas como um náufrago que se agarra a outro, sabendo que a estrada para o perdão seria longa, mas que, pelo menos, a caminharíamos juntos e sem máscaras. A Inês e a Marta estavam presas pelas grades da lei, mas o Tiago estava preso pelas correntes da sua própria consciência, e cabia-me a mim ajudá-lo a quebrá-las. A semana que se seguiu à confissão do Tiago no parque de estacionamento foi, talvez, a mais longa da minha vida, mais longa até do que os 12 anos de mentiras em que vivi com a Marta. Antes de poder reconstruir o que restava da minha paz, havia uma ferida aberta que precisava de ser cauterizada imediatamente. As dívidas de jogo do meu filho não eram apenas números numa folha de papel, eram uma sentença de morte suspensa sobre a cabeça dele, assinada por gente perigosa da margem sul. Tomei a decisão de intervir, não como um salvador que passa a mão na cabeça, mas como um pai que oferece uma última corda de salvação antes de deixar o filho nadar sozinho. Fui ao banco e levantei as economias que me restavam, somando o valor necessário para limpar o nome dele junto dos agiotas. O encontro foi breve, tenso e definitivo. Paguei cada cêntimo dos 60 mil euros que ele devia, comprando de volta a liberdade e a segurança física do Tiago. No entanto, o pagamento veio com um contrato moral inquebrável. Olhei o meu filho nos olhos e disse-lhe que aquela era a única e última vez que eu o salvaria do abismo financeiro. Ele teria de frequentar reuniões de jogadores anônimos, entregar-me o controle das suas contas bancárias durante um ano e submeter-se à terapia semanal. Se ele falhasse, estaria por sua conta. Ele aceitou, não com a rebeldia de outrora, mas com a humildade de quem viu o fundo do poço e percebeu que não quer morrer lá.
Enquanto Tiago iniciava sua longa e dolorosa jornada de recuperação, a justiça portuguesa encarregava-se de encerrar o capítulo sombrio da Inês e da Marta. O julgamento criminal, que ocorreu 6 meses depois, foi um espetáculo de miséria humana. As provas que reunimos, o relógio modificado, as gravações de áudio, os registros bancários e o testemunho do falso médico, que rapidamente se virou contra elas em troca de uma pena reduzida, eram esmagadoras. Não houve advogados caros que as pudessem salvar da montanha de evidências que a sua própria ganância construiu. A Inês foi condenada a 6 anos de prisão efetiva por burla qualificada, falsificação de documentos e violência doméstica psicológica. A arrogância dela desfez-se no momento da leitura da sentença, substituída por um choro histérico de quem nunca acreditou que as regras se aplicassem a ela. A Marta, considerada cúmplice mais manipulada pela filha, recebeu uma pena de 4 anos. Ver as duas serem conduzidas para o estabelecimento prisional de Tires não me trouxe alegria. Não houve champanhe nem festejos. Apenas um silêncio profundo, a sensação de que um tumor maligno tinha sido finalmente removido, deixando para trás uma cicatriz que levaria tempo a sarar. Nos meses seguintes, comecei a receber cartas da prisão. Eram missivas da Marta, escritas numa caligrafia trêmula, cheias de pedidos de perdão, juras de amor eterno e explicações vazias sobre como ela tinha sido coagida pela filha. Li a primeira, sentindo um misto de pena e repulsa, mas queimei as restantes sem as abrir. O perdão é uma virtude, mas a autopreservação é uma necessidade. Eu não guardava ódio, mas também não guardava espaço na minha vida para quem tentou destruir a minha sanidade por dinheiro. Algumas portas, uma vez fechadas, devem ser seladas com cimento. Com o caso encerrado, o tribunal ordenou a devolução integral dos 230 mil euros que tinham sido desviados, acrescidos de juros e indenizações. De repente, vi-me com uma quantia substancial de dinheiro, um valor que tinha sido motivo de tanta traição. Parecia-me errado, quase sujo, usar aquele dinheiro para comprar um carro novo ou fazer férias de luxo. Aquele capital estava manchado pela intenção criminosa da minha enteada. Por isso, decidi dar-lhe um destino que honrasse o trabalho honesto e não a ganância. Criei um fundo fiduciário em nome da minha falecida mãe. Metade do dinheiro foi destinado a criar uma bolsa de estudo para jovens da região de Setúbal que quisessem estudar engenharia, mas não tivessem meios financeiros. Era a minha forma de garantir que o futuro fosse construído com competência e ética, valores que a Inês nunca teve. A outra parte do dinheiro foi investida num fundo de reforma seguro, blindado contra qualquer tentativa de fraude, garantindo que eu poderia deixar a central elétrica nos meus próprios termos. A minha vida hoje é radicalmente diferente. Aposentei-me no ano passado, trocando o turno da noite e o barulho das turbinas pela calma da pesca no rio e pelo voluntariado na associação do bairro. A casa, antes palco de uma conspiração silenciosa, é agora um refúgio de paz. O cheiro das velas de baunilha da Marta desapareceu, substituído pelo aroma de café fresco e madeira limpa. O Tiago cumpriu a sua promessa. Está sóbrio do jogo há mais de 1 ano, trabalha arduamente e recuperou a dignidade. Jantamos juntos todas as quintas-feiras. Não falamos sobre o passado, não mencionamos os nomes das 2 mulheres que estão atrás das grades. Falamos de futebol, de trabalho, do futuro. A nossa relação tem as marcas da traição, sim, mas como um osso que parte solda mais forte no lugar da fratura, a nossa confiança foi reconstruída sobre a verdade crua, sem segredos. Recentemente, conheci uma mulher. Chama-se Helena, é enfermeira reformada e tem um sorriso franco que não esconde segundas intenções. Estamos a ir devagar, tomando cafés e passeando à beira-rio. Contei-lhe a minha história, não para me vitimizar, mas porque aprendi que a transparência é a única base sólida para qualquer relação. Ela ouviu, segurou a minha mão e disse que as cicatrizes são apenas a prova de que sobrevivemos. Às vezes, ainda penso naquele relógio. O objeto que deveria ter marcado meu fim acabou por ser um instrumento da minha libertação. Ele ensinou-me que o tempo é o bem mais precioso que temos e que não o devemos desperdiçar com quem não nos merece. A Inês queria contar os meus segundos até a demência, mas acabou por me oferecer uma segunda vida. Hoje, quando olho para as horas, não vejo um mecanismo de controlo, vejo apenas o tempo que me resta para ser feliz,
livre, acima de tudo, dono do meu próprio destino. A justiça não é apenas ver os culpados punidos, é conseguir viver bem apesar do que eles nos fizeram. E eu, finalmente, estou a viver.